Olá pessoal, somos estudantes do IFPE Caruaru e neste vídeo nós vamos realizar uma atividade prática com um objetivo bem definido: medir a aceleração da gravidade aqui na cidade de Caruaru. Para isso, vamos trabalhar com um experimento simples, mas muito interessante, que vai nos permitir coletar dados, organizar informações e chegar a um resultado final a partir de medições feitas por nós mesmos. A ideia desta atividade é mostrar, de forma prática, como é possível obter um valor aproximado da aceleração da gravidade utilizando observações e registros de um experimento. Durante o processo, vamos realizar as medições com atenção, anotar os resultados com cuidado e depois utilizar esses dados para fazer os cálculos necessários. Ao longo da videoaula, vamos acompanhar cada etapa com calma. Primeiro, vamos realizar as medições necessárias. Em seguida, vamos organizar os dados coletados para facilitar a análise. Depois disso, vamos aplicar um procedimento de cálculo para chegar ao valor da aceleração da gravidade em Caruaru. Por fim, vamos observar o resultado final e refletir sobre o valor obtido. É importante destacar que todo o processo será feito de forma prática e passo a passo, para que fique claro como os dados se transformam em um resultado final. Dessa forma, conseguimos entender melhor como uma simples atividade experimental pode nos ajudar a chegar a uma informação tão importante. A realização desse experimento também nos ajuda a entender a importância do método científico. A física não se baseia apenas em fórmulas e conceitos teóricos. Ela também depende da observação, da coleta de dados e da análise dos resultados. Ao realizar medições e interpretar os valores encontrados, colocamos em prática procedimentos que fazem parte do trabalho científico e que são fundamentais para a construção do conhecimento. Também vamos perceber como pequenas variações nas medições podem influenciar o resultado final, o que faz parte naturalmente de qualquer experimento. Por isso, é fundamental realizar cada etapa com atenção para garantir o melhor resultado possível dentro das condições da atividade. Ao final desta videoaula, teremos um valor aproximado da aceleração da gravidade em Caruaru, obtido a partir das nossas próprias medições. Esse resultado vai mostrar na prática como uma experiência pode ser utilizada para investigar e compreender o fenômeno físico de forma simples e acessível. Começaremos fazendo um breve histórico sobre a queda livre dos corpos. Um dos temas mais importantes da física está relacionado ao movimento de objetos quando eles caem sob a ação da gravidade, desprezando a resistência do ar. Os estudos sobre esse fenômeno ajudaram a transformar a maneira como os seres humanos entendiam o movimento dos corpos. Durante a antiguidade, o filósofo grego Aristóteles defendia que objetos mais pesados caiam mais rapidamente do que objetos mais leves. Essa ideia foi aceita por muitos séculos, mesmo sem experimentos que comprovassem essa afirmação. No entanto, no século XVII, o cientista italiano Galileu Galilei questionou as ideias de Aristóteles e passou a estudar o movimento dos corpos de forma experimental. Galileu realizou estudos utilizando planos inclinados, pois eles permitiam observar movimentos de queda de maneira mais lenta e precisa. A partir dessas experiências, ele concluiu que a velocidade de queda de um corpo aumenta com o passar do tempo e que a massa do objeto não interfere na sua aceleração quando a resistência do ar é desprezada. As principais contribuições de Galileu para o estudo da queda livre foram: Lei da queda dos corpos, onde Galileu demonstrou que todos os corpos, independente de sua massa, sofrem a mesma aceleração durante a queda livre. Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade. Outra foi o movimento uniformemente acelerado, onde ele percebeu que na queda livre a velocidade do corpo aumenta de maneira constante a cada intervalo de tempo, ou seja, o movimento possui uma aceleração constante. Posteriormente, a relação entre distância e tempo, onde Galileu mostrou que a distância percorrida por um corpo em queda aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Isso significa que quanto mais tempo um objeto cai, maior a distância percorrida. Os estudos de Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento da física moderna e influenciaram outros cientistas, como Isaac Newton, que posteriormente formulou as leis do movimento e a lei da gravitação universal. Atualmente, sabemos que a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente de 9,8 metros por segundo quadrado, fazendo com que os corpos em queda livre aumentem sua velocidade a cada segundo.
As descobertas de Galileu marcaram uma mudança importantíssima na ciência, pois mostraram a importância da observação e da experimentação para compreender os fenômenos naturais. A gravidade, na física mecânica, é definida como a força de atração que existe entre todos os corpos que possuem massa. Já na física moderna, de acordo com a teoria da relatividade, ela é explicada como uma deformação na malha do espaço-tempo, causada pela massa e pela energia dos corpos. No caso do pêndulo simples, a gravidade tem um papel fundamental, pois é ela que faz o objeto retornar à sua posição de equilíbrio, sempre que ele é deslocado. Essa posição de equilíbrio corresponde ao ponto mais baixo da trajetória do pêndulo. Sem a ação da gravidade, o pêndulo não conseguiria realizar um movimento de oscilação. O pêndulo é um instrumento utilizado para medir o tempo por meio de suas oscilações. Essas oscilações acontecem devido à aceleração da gravidade, que é responsável por atrair os corpos em direção ao centro da Terra. Sempre que o pêndulo é afastado da posição de equilíbrio e solto, a gravidade faz com que ele se movimente de um lado para o outro de forma periódica. Cada movimento completo de ida e volta recebe o nome de período e é representado pela letra T. O valor desse período depende principalmente de dois fatores: o comprimento do fio, representado por L, e a aceleração da gravidade, representada por G. Essa relação é descrita pela fórmula T igual a 2π raiz de L sobre G, que mostra que, quanto maior o comprimento do fio, maior será o tempo gasto para completar uma oscilação. No experimento, utilizamos dois pêndulos com comprimentos de 30 e 40 centímetros. Em cada um deles, medimos o tempo necessário para realizar 10 oscilações completas. Depois, dividimos esse tempo por 10 para encontrar o período de uma única oscilação. Com esse valor e o comprimento do fio, aplicamos a fórmula para calcular a aceleração da gravidade no local. Por fim, comparamos os resultados obtidos pelos diferentes integrantes do grupo e analisamos as possíveis diferenças, que podem ter sido causadas por fatores como pequenas imprecisões na medição do tempo, variações no comprimento do fio ou até mesmo pela forma como o pêndulo foi solto. Neste trabalho de física foram utilizados alguns materiais simples, porém muito importantes para a construção do experimento. O primeiro material utilizado foi duas esferas circulares. Essas esferas são a parte principal do experimento, pois representam os elementos que realizam o movimento e permitem observar o fenômeno estudado. Elas foram escolhidas por terem um formato uniforme, o que facilita a análise do movimento e torna o experimento mais preciso. Além disso, o formato esférico reduz a interferência de outros fatores e ajuda a demonstrar de maneira mais clara o objetivo da atividade. Também utilizamos dois pedaços de linha de nylon, sendo um com 30 cm e o outro com 40 cm de comprimento. A linha de nylon foi escolhida por ser um material resistente, leve e muito discreto. Como ela é fina e quase transparente, não chama muita atenção durante a apresentação, fazendo com que o foco permaneça no funcionamento do experimento. Os diferentes comprimentos da linha foram importantes para posicionar corretamente a esfera, permitindo que cada uma ficasse na altura e na distância necessária para o experimento funcionar de maneira esperada. Outro material utilizado foi a tesoura. Embora seja um objeto simples e bastante comum, ela foi indispensável durante a montagem. A tesoura foi utilizada para cortar a linha de nylon na medida correta, garantindo que cada pedaço tivesse exatamente o comprimento necessário. Esse cuidado é muito importante, pois qualquer diferença nas medidas poderia alterar o resultado do experimento e comprometer a demonstração. Também utilizando cola quente. Esse material teve a função de fixar a linha de nylon nas esferas de maneira firme e segura. A cola quente foi escolhida porque possui secagem rápida, boa resistência, proporciona uma fricção eficiente. Isso garantiu que as peças permanecessem bem presas durante toda a apresentação, evitando que alguma parte se soltasse ou prejudicasse o funcionamento do trabalho. Além dos materiais utilizados, foi necessário bastante cuidado durante toda a montagem.
Antes de iniciar, organizamos todos os índices para facilitar o processo. Em seguida, cada etapa foi realizada com atenção para garantir que tudo ficasse alinhado, firme e funcionando corretamente. Construção, montagem e realização do experimento. Para começar, organizamos os materiais necessários para construir o nosso pêndulo. Primeiro, esticamos o fio de nylon e cortamos em dois tamanhos diferentes, um de 30 cm e outro de 40 cm. Depois, colamos uma bola de gude no fio de 30 cm e a outra bolinha de pula-pula no de 40 cm. Depois, escolhemos uma sala fechada, pois um ambiente aberto poderia afetar o nosso experimento. Agora, fixamos o fio de nylon em algum lugar e verificamos se estava preso o suficiente e de forma vertical para não ocorrer nenhum problema durante as oscilações. Após isso, cada aluno largou o peso de um determinado ponto que marcamos e começamos a cronometrar para que tivéssemos tempos aproximados. O objetivo do experimento foi calcular o valor da aceleração da gravidade por meio de um método simples, utilizando materiais de baixo custo, como fios de nylon, pesos, uma régua, cola quente, um suporte fixo e um cronômetro. Primeiramente, foram construídos dois pêndulos, um com comprimento de 30 cm e outro com 40 cm. Em seguida, os fios foram presos a um suporte firme, permitindo que os pêndulos oscilassem livremente, sem influência de correntes de ar ou vibrações. Para realizar as medições, cada integrante do grupo cronometrava o tempo necessário para que o pêndulo completasse 10 oscilações. Depois, esse tempo era dividido por 10 para encontrar o período de uma única oscilação. Esse procedimento foi repetido várias vezes para aumentar a confiabilidade dos resultados e, ao final, foi calculada a média dos tempos obtidos. Do pêndulo de 30 cm, os períodos medidos variaram entre aproximadamente 1,096 segundos e 1,168 segundos, resultando em um tempo médio de 1,131 segundos. Utilizando esse valor na equação do pêndulo simples, foi encontrada uma aceleração da gravidade de aproximadamente 9,4 metros por segundo ao quadrado. Já no pêndulo de 40 cm, os períodos ficaram entre 1,299 segundos e 1,369 segundos, com um tempo médio de 1,325 segundos. Aplicando a mesma fórmula, obteve-se um valor de aproximadamente 9,1 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Os resultados encontrados são bastante aproximados do valor teórico da gravidade na Terra, que é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. As pequenas diferenças podem ser explicadas por fatores como o tempo de reação ao acionar o cronômetro, pequenas imprecisões na medição do comprimento do fio, atrito com o ar e oscilações que não ocorreram de forma perfeitamente uniforme. Concluindo, o experimento demonstrou que é possível determinar a aceleração da gravidade de forma simples, prática e com boa precisão, utilizando materiais acessíveis, além de reforçar os conceitos de movimento periódico e pêndulo simples. A atividade mostrou a importância de realizar várias medições e calcular a média para reduzir erros experimentais e obter resultados mais confiáveis. Agora que observamos os resultados obtidos pelo experimento, podemos compreender o que eles significam do ponto de vista da física. A grandeza que estamos analisando é a aceleração da gravidade, representada pela letra G. Ela corresponde à aceleração que a Terra imprime em todos os corpos devido à sua força gravitacional. Próximo à superfície terrestre, esse valor é, em média, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que, desprezando a resistência do ar, a velocidade de um corpo em queda aumenta cerca de 9,8 metros por segundo a cada segundo de movimento. Esse é exatamente o princípio da queda livre estudado por Galileu. Ele demonstrou que, no vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente de suas massas.
Esse mesmo valor da gravidade também explica os lançamentos verticais. Quando um objeto é lançado para cima, a gravidade atua o tempo todo para baixo, fazendo sua velocidade diminuir gradativamente até se tornar zero no ponto mais alto da trajetória. Em seguida, o objeto inicia a descida, acelerando novamente em direção ao solo. O comportamento observado no pêndulo também depende diretamente dessa aceleração da gravidade. Durante a oscilação, a força gravitacional atua constantemente sobre a esfera, funcionando como a força restauradora que faz o pêndulo ir e voltar. Por isso, existe uma relação entre o tempo de cada oscilação e o valor de G. Conhecendo o período do movimento e o comprimento do pêndulo, é possível calcular experimentalmente a aceleração da gravidade. Em nosso experimento, encontramos valores próximos ao esperado para a superfície da Terra. As pequenas diferenças em relação ao valor teórico podem ser explicadas por fatores experimentais, como o tempo de reação ao acionar o cronômetro, pequenas imprecisões nas medidas, oscilações não perfeitamente ideais e a influência da resistência do ar, que é desprezada apenas no modelo teórico. Assim, o experimento confirmou na prática os conceitos estudados sobre gravidade, mostrando que ela é responsável tanto pelo movimento de queda livre, quanto pelos lançamentos verticais e também pelo comportamento do pêndulo simples.